Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que todos estejam bem, tá? Então vamos lá, o que a gente vai estudar hoje aqui? Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 8 aí do livro de vocês, tá bom? Que fala um pouco sobre semelhança de triângulos, tá? Vamos estudar algumas coisinhas aí, vamos ver algumas coisinhas novas, tá bom? Então vamos lá, introdução. Duas figuras são semelhantes quando todos os seus lados possuem a mesma proporção e seus ângulos correspondentes são iguais, tá? Então tem aqui uma figura, né, um quadrado maior e um quadrado menor. Ó, o quadrado aqui vale, esse lado do quadrado vale 10 e o lado do quadrado aqui vale 5, tá? O que eu posso ter feito aqui? O que eu posso ter usado aqui para de 10 ter saído para 5? Você pode estar imaginando aí. Bom, eu posso dividir por 2, né, no caso, né? O 10 dividir por 2, acho 5, né? E aí eu acho o casinho, mas como é que ele dá isso aí pra gente, ó? Vamos, só para vocês entenderem aqui como é que eu acho esse K aí que ele tá mandando. As duas figuras do lado, né, são semelhantes porque todos os seus lados seguem a mesma razão de semelhança, ou seja, K, tá? Para calcular essa razão, né, lembra que a razão é divisão. Basta fazer uma proporção entre dois lados homólogos das figuras. Nesse momento você está coçando a cabeça e falando, o que são homólogos, professor? Tá escrito aqui, ó, lados que estejam na mesma posição, tá bom? Ó, tá aqui na mesma posição, tá bom? Como é que a gente acha o valor desse K? Igual eu falei para vocês, ó. O K é a constante ali que eu usei para proporção, né? Quase que não sai. Então, como é que a gente acha ele? Bom, tem uma fórmula aqui, ó. K, no caso aqui, é igual a 10 dividido para 5. Por quê? É o quadrado maior dividido pelo quadrado menor aqui no caso, tá? E aí eu acho 2. Ou seja, se eu multiplicar esse carinha aqui por 2, eu tenho de novo o triângulo com aquela proporção inicial ali, né? Que era o lado valendo 10, tá? No caso aqui eu peguei o 10 e dividi por 2 para ficar 5. Eu posso afirmar que esses quadrados aqui são semelhantes, tá bom? Isso pode ser aplicado a qualquer tipo de figura, porém, em algumas, deve ser observadas mais itens antes de se confirmar que são realmente proporcionais. Então, fique esperto com essa parte aqui, tá? Vamos seguir aí. Triângulos semelhantes, que é a parte lá da nossa matéria mesmo, tá? Dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos côngruos, tá? E lados homólogos. Côngruos é a mesma coisa que congruente, que é a mesma coisa que o quê? O quê? Iguais, isso, alguém falou aí que eu ouvi. E lados homólogos proporcionais, ou seja, os ângulos devem ser iguais, igual eu acabei de falar, e os lados opostos a cada um dos ângulos iguais devem ter a mesma razão de semelhança, tá? Então a gente vai ver a seguinte coisa aqui, ó. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver para saber se o triângulo se são semelhantes ou não, tá? Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos ver os ângulos, tá? No caso aqui não estão desenhados, tá? Mas se num triângulo eu tiver que os ângulos aqui ó, são iguais, ó, congruente, vamos usar congruente para ficar legal. Ó, vamos supor que eu tenho um ângulo aqui e um ângulo aqui, tá? Se esses ângulos forem congruentes, né, todos eles, no caso, ó, esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui, a gente já tem metade do caminho andado ali, tá bom? Tá vendo aqui do lado, ó? O ângulo A é igual ao ângulo A', tá? É a mesma coisa, o ângulo A é congruente ao ângulo A'. Tranquilo? É exatamente isso aqui que tá aqui. Se isso aqui acontecer, a gente pode afirmar que esses triângulos são semelhantes, tá? Tá até escrito aqui, ó. O triângulo ABC é congruente, né? Semelhante, na verdade, ao triângulo A'B', C', se isso aqui acontecer. Ou seja, se os ângulos aqui ó, forem iguais. O ângulo A for congruente ao ângulo A', se o ângulo C for congruente ao ângulo C', e se o ângulo B, né, for congruente ao ângulo B'. Eu tentando fazer o ângulo com o mouse é ótimo, né? Imaginar ali o ângulo, beleza? E aí a gente vê esse aqui também, ó, constante de proporcionalidade, que a gente acabou de ver lá atrás, né? Que eu peguei o quadrado maior e dividi pelo menor. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vai pegar a maior medida e dividir pela menor medida. Ó. A medida aqui, né, do AC, do triângulo maior, dividido pelo A', C' do triângulo menor, tá? Isso aqui vai ser igual ao AB, né, do triângulo maior ali, sobre o A', B' do triângulo menor. Para vocês não ficarem gravando fórmula, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Vamos supor, aqui eu tenho um triângulo, vamos supor, ACB, né? Tranquilo? Aqui é A', C', B'. O que a gente vai fazer? É só pegar os lados proporcionais, ó. Aqui não é X, aqui é X'. Ó, esse lado dividido por esse lado é igual a esse lado dividido por esse lado, que é igual a esse lado dividido por esse lado. Professor, posso fazer o seguinte? Ó, esse lado por esse lado é igual a esse lado dividido por esse lado? Não, não pode. Se você começou por aqui,
tem que terminar por aqui também, tá bom? Continua no mesmo padrão, tá? Se você quiser começar por aqui, você também pode, ó. X' sobre X é igual a Z' sobre Z é igual a Y' sobre Y. Aí, beleza, tá vendo? Essa galera do linha aqui vai estar em cima. Tá vendo aqui na parte de cima? Ó? Vocês podem ver assim também, ó. X, Y, Z são todos esses carinhas aqui de cima. E o de baixo são todos essa galera, toda a galerinha que tem o linha aqui, tá bom? Então, se você começou aqui, segue o mesmo padrão, não muda no meio não, tá? Ó, X sobre X', Z sobre Z', Y sobre Y'. Você não precisa ficar gravando essa fórmula aqui não, tá? E aí você acha o valor do K, igual naquela primeira imagem que a gente viu do quadrado, tá bom? Então vamos seguir aí. Casos de semelhança de triângulos, né? Ó, primeiro caso é o caso AA, tá? É o ângulo-ângulo, beleza? Em dois triângulos, quando há dois ângulos de um deles congruentes a dois ângulos do outro, dizemos que esses são triângulos semelhantes, tá? Aí aqui, gente, vocês vão lembrar, né? Quando eu tenho esses riscos aqui e os arcos também, ó, aqui eu tenho um arco aqui e um aqui. Aqui eu tenho dois arcos e aqui eu tenho dois arcos também. Significa, né, que esses ângulos aqui são congruentes ou iguais, né? Vamos usar congruentes aqui, tá? Então, esse ângulo aqui é congruente a esse, e esse ângulo aqui também é congruente a esse. Ou seja, quando isso acontece, né, quando eu tenho dois ângulos ali iguais, né, nos dois triângulos, a gente pode afirmar que esses triângulos são semelhantes. Aí, qual o caso que a gente pode encaixar isso aqui? No caso, ângulo-ângulo. Não são os ângulos que são iguais? Então, é o caso ângulo-ângulo, tá? AA, beleza? Aí tá aqui, ó, o triângulo, né, que é o desenho do triângulozinho, para não ficar descrevendo o triângulo. Triângulo ABC é congruente, ó, essa tiozinho, né? Congruente ao triângulo A', B', C', pelo caso ângulo-ângulo, tá? Ó, A' é congruente ao A, né? E o B' é congruente ao Bzinho aqui também. Tranquilo? Os dois ângulos são congruentes, tá? Segundo caso, LAL, lado, ângulo, lado, tá bom? As iniciais aqui deixa claro já, né? Lado, ângulo, lado, tá? Dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre lados proporcionais. Vocês lembram como é que a gente acha os lados proporcionais? Eu falei no slide anterior. E o que seria aqui também? Uma outra boa pergunta. Ângulo compreendido, né? Cadê? Dois ângulos são semelhantes, possuem um ângulo congruente compreendido, ó, compreendido entre lados proporcionais. No caso, sempre dois, né? Compreendido entre lados proporcionais. Quais são os lados proporcionais aqui? Onde é que esse ângulo está compreendido? Como é que a gente vê isso? Ó, esse ângulo aqui, gente, ó, ele está compreendido em que lado ali? Em quais lados ali, no caso? Ó, esse lado e esse lado, se a gente está olhando o ângulo beta. Se tivéssemos estudando um ângulo aqui, por exemplo, ele está compreendido em que lado ali? Em quais lados ali, no caso? Esse lado aqui, né, e esse lado aqui. Se estivéssemos estudando esse ângulo, ele está compreendido em quais lados ali? Ó, esse lado aqui e esse lado aqui, né? Beleza? Se estivesse estudando esse. Como estamos estudando o ângulo beta aqui, no caso, vamos ver esses dois ladinhos aqui, tá bom? Não preciso ver todos não, só esses dois, tá bom? Beleza? Lembrou aí que é compreendido ali? Então tá. Bom, para isso aqui acontecer, né, para existir esse caso LAL, esses ângulos aqui ó, tem que ser iguais, ó, beta linha no caso, né, tem que ser igual ao beta, eu ia falar B, né, quase que saiu B, mas é o beta linha é igual ao beta, e não fala B não, porque é beta, tá? Igual ao alfa, tem gente que fala A, mas é alfa, tá bom? Aquele símbolo que parece o infinito, mas é alfa, não é A, tá? Então, beta' é igual a beta, né? E aí a gente tem que ver o seguinte, ó. Para eles serem semelhantes, os lados, né, que compreendem ali aquele ângulo, tá bom? Tem que ser proporcionais também. E aí você vai fazer aquilo que eu falei lá no outro slide, ó. Vai começar por esse triângulo ou por esse daqui. Você não precisa ficar gravando fórmula. Vai começar por esse ou por esse. Professor, eu gostei mais do de cima. O selinho ali eu achei legal. Então, eu vou começar por lá. Pode começar por lá, mas aí é o seguinte, ó. C' sobre C, né? Igual a A' sobre A. Você não pode fazer aquilo que eu falei, ó. C' sobre C é igual a A sobre A'. Aí você já mudou a ordem, tá vendo? Se você começou por aqui, faz por aqui também, direto, tá? Ó. C' sobre C é igual a A' sobre A, tá? Se forem proporcionais, se forem iguais aqui, né? Essa fração for igual a essa, né? Beleza, aí você pode afirmar que esses ângulos são proporcionais. São proporcionais, ó. Esses triângulos são... Você pode afirmar que esses triângulos são semelhantes, beleza? Porque esses lados aqui ó, são proporcionais e os ângulos ali que estão compreendidos entre eles são iguais. Tranquilo? Exatamente isso que quer dizer, tá?
Terceiro caso, LLL, lado, 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 né? Quando dois triângulos têm lados correspondentes proporcionais, eles são semelhantes, tá bom? Então, você tem aqui, ó, um triângulo maior, um triângulo menorzinho, né? Ele está dizendo, ó, quando dois triângulos têm lados correspondentes proporcionais, eles são semelhantes. E a gente acabou de ver isso aí de lados proporcionais. Eu acabei de falar no outro slide, falei agora, eu vou falar aqui de novo, ó. Isso aí é para você entender de qualquer jeito, né? Mas vamos lá. Como é que a gente faz? Eu não disse para vocês que vocês têm que sempre escolher um triângulo para começar e continuar por ele? Não é isso? Para ver essa questão de proporcionalidade? Então, vamos fazer o seguinte, ó. C, né, sobre C', nem precisa gravar a fórmula, cara. Esquece a fórmula, finge que ela nem tá aí. Fala assim, eu sei fazer isso aí sem fórmula. Aí o cara vai, tá de brincadeira, rapaz. Eu sei sim, olha aqui, ó. C sobre C' é igual a A sobre A'. Gente, quando eu falo C, eu tô olhando aqui, o lado AC, né? Lado A', C', tá bom? Lado AB, lado A', B', tá? Só lembra disso aqui, beleza? Se esse triângulo aqui, por exemplo, tivesse deitado, né? Vamos supor que esse triângulo aqui está deitado. Poderia até ter colocado esse exemplo, mas eu nem pensei na hora. Mas enfim, pensa que esse triângulo aqui está deitado. Essa parte daqui, ó, tá para cima. E o meu A está aqui e o meu B está aqui. Eu vou pegar sempre, ó, é AB com AB, tá bom? Nunca pega aqui, ó, por exemplo, A com C, tá? Sempre pega o lado AB com o lado AB. Não importa se ele está deitado, em pé, enfim, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Qualquer coisa vocês me perguntem lá no WhatsApp, tá? Ah, outra coisa, sobre dúvida, gente. Não pode ter vergonha de perguntar, não. Eu acho que eu já fiz essa brincadeira com vocês, mas eu vou fazer de novo. Não é uma brincadeira, de fato é verdade, né? O médico é a única pessoa que ela não pode errar. Imagina um médico errar numa cirurgia, alguma coisa do tipo, né? Ela pode levar uma pessoa ao óbito, né? Aqui na matemática, gente, a gente pode errar o tempo todo, né? Porque é só, se tiver uma dúvida, me pergunta, tá? Então não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de errar, tá bom? Eu erro várias vezes, eu sou professor e tô sujeito a errar também, tá? Às vezes vocês já me corrigiram em algumas situações aí na sala porque errei alguma coisa lá, não prestei atenção de fato e acabei errando, tá bom? Então é super normal, tá? E outra coisa, eu não estou dizendo que o médico ele não está sujeito a errar também não, só estou dizendo que é difícil isso acontecer, né? Porque quando ele erra pode acontecer um óbito, alguma coisa. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, tá? Só estou dizendo que tirem dúvidas, tá bom? Não fica com vergonha não, se quiser me chama no privado ali, sem problema nenhum, fala, professor, não entendi isso aqui não queria mandar lá no grupo, que eu vou responder tranquilo também, tá bom? Voltando aqui para o nosso caso aqui, ó, lado, 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 né, ó, se começou por aqui, vai por aqui até o final, ó, C sobre C', A sobre A' e B sobre B'. Foi? Tranquilo? Se esses lados aqui, se essas frações forem proporcionais, né, lembra o que são frações proporcionais, gente? Vocês lembram disso? Equivalente, né? Imagina, se eu tenho 1 sobre 2, qual é a fração equivalente a 1 sobre 2? Me dê um exemplo aí de uma fração equivalente a 1 sobre 2. É só multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo fator, né? Se eu tenho lá, escreve no caderno aí, 1 sobre 3, 1/3, né? Multiplica em cima e embaixo agora isso aí por 2. Quanto que ficou? Isso, 2/6. Então, 1/3 é igual a 2/6, né? Essas frações são equivalentes, tá bom? Aí é o mesmo caso aqui, tranquilo? Vamos para o próximo caso aí. Teorema fundamental da semelhança, tá? E aí essa parte aqui é um pouco chatinha, mas espero que vocês entendam também, tá bom? Explicar por aqui não é tão legal assim, sem a interação de vocês, mas vamos lá. Bom, toda reta paralela a um dos lados de um triângulo que intersecta as retas supostas dos outros dois lados determina um novo triângulo semelhante ao inicial. Professor, não entendi nada, bulufas dessa coisa que o senhor falou. Vamos para a imagem aqui que vai facilitar a sua vida, tá bom? Pelo menos eu espero que facilite. Então tem aqui um triângulo, né? Belezão? Esse triângulo grandão aqui, ó, na verdade eu tenho 3 triângulos. Vocês conseguem visualizar esses 3 triângulos aqui? Ó, eu tenho o triângulo AFG, o triângulo ABC e o triângulo ADF. Eu tenho 3 triângulos, tá? Eu posso dizer, né, pelo teorema fundamental da semelhança, que esses triângulos aqui são semelhantes. Por quê? Eu tenho esse triângulo grandão aqui, né? Eu fui traçar uma reta paralela. E o que são retas paralelas? Só para a gente relembrar aqui também. Essa aula está bem produtiva, né? A gente está relembrando várias coisas. Mas o que são retas paralelas? São retas que nunca se
cruzam. Grava isso que você nunca mais vai errar na sua vida se você ainda erra, tá bom? Tô dizendo que vocês erram não, mas se você por acaso ainda erra isso, agora você não vai errar mais, porque você vai lembrar que o professor Diego falou assim, ó, retas paralelas são retas que nunca se cruzam, ou seja, elas não têm um ponto em comum. Vamos supor essa reta aqui, ó, essa aqui e essa aqui. Tá vendo que elas estão se cruzando nesse pontinho A aqui? Ou seja, esse ponto A ele tá tanto nessa reta aqui quanto nessa daqui. Ou seja, tem um ponto em comum. Retas paralelas, gente, elas nunca vão se cruzar, ou seja, elas nunca vão ter um ponto em comum, tá bom? Grava assim, tá? Então, se eu tenho um triângulo grandão aqui, né? Eu fui traçar uma reta paralela aqui. Eu posso afirmar que esse triângulo grandão aqui, ó, AFG, é semelhante ao triângulo ABC, tá? Aí a pessoa que está do seu lado pode te perguntar assim, pô, mas como é que tu sabe que esses dois triângulos aí são iguais? Aí você vai falar, bom, eu aprendi isso aqui com o professor Diego. E isso aqui é o quê? Teorema fundamental da semelhança. Você pode até falar assim, para ser abusado, para ser abusado. Chega para ele e fala assim, isso aqui, cara, teorema fundamental da semelhança, cara, é bem prático, tranquilo isso aqui de entender. Aí ele vai ficar com o olho esbugalhado e fala, caraca, mas tu é muito inteligente mesmo, hein? Vai tirar onda, por quê? Teorema fundamental da semelhança, tá? Se você tem um triângulo, traçou uma paralela dentro do triângulo, você pode afirmar que os triângulos ali que você formou são semelhantes, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, mas por que isso acontece, professor? Você concorda comigo que esse ângulo aqui, ó, vai aparecer tanto no triângulo AFG quanto no triângulo ABC, né? A gente tem o mesmo ângulo ali. E pelo lance lá dos ângulos alternos internos que a gente já estudou, né? Ano passado, lembra que quando eu tinha duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, lembra que tinha uma bolinha lá que valia 360, que é uma volta completa, aí aqui embaixo também, a gente viu os correspondentes? Eu lembro que eu passei isso aqui para vocês ano passado. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha lá só para você, de fato, entender essa parte aqui, tá bom? Que é exatamente por isso, eu vou colocar essa parte aqui, ó. Temos que os ângulos D, né, seria esse caso aqui, D, o ângulo B e o ângulo F, e os ângulos E, C e G, ó, E, C e G, são correspondentes utilizando o feixe, né, o feixe, no caso, de paralelas cortadas por uma transversal, ó, paralelas cortadas por uma transversal, tá? Por isso eles são equivalentes ali, tá bom? Logo, os triângulos B, ele botou ABC primeiro, ABC, tá bom? ADE e AFG são todos semelhantes, usando o primeiro caso, ângulo, ângulo. Ok? Beleza? Então, sempre que você tiver um triângulo, você traça uma paralela nele, tá bom? Paralela aqui, ó, tá? Traçou uma paralela, você pode afirmar que esses ângulos são semelhantes. Aí você pode estar se perguntando, pô, professor, mas para que eu vou usar isso? Bom, tem algumas questões, gente, que às vezes a gente não consegue visualizar nada. Mas imagina lá que você tem um triângulo, né? Uma reta paralela dentro do triângulo, você... Opa, eu sei que isso aqui são triângulos semelhantes. Aí talvez ajude a iniciar a questão, dar um pontapé inicial, enfim. Beleza? Pontapé inicial, iniciar a questão, a mesma coisa, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, gente, é isso aí, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenham entendido, porque eu sempre tento fazer da melhor maneira, tá? Essa parte aqui é bem rapidinha, a parte de semelhança. Eu tentei explicar bem didaticamente para não ficar dúvida. Mas como eu disse, gente, se ficou alguma dúvida, não fica com vergonha não. Fala no grupo, fala comigo no privado, que eu vou ajudar vocês da maneira que eu puder, tá? Se tiver ao meu alcance, eu vou fazer por vocês, porque tudo que eu passo aqui, eu espero que vocês usem para alguma coisa, tá? Para passar um concurso, que seja. Eu sei que tem algumas pessoas que estudam aí para passar num concurso. Isso é muito importante. Eu quero que meu trabalho ajude vocês na caminhada de vocês aí, independente do que vocês façam lá na frente, tá bom? Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado novamente, né? Fiquem com Deus e até a próxima.